E esse horário gostoso do almoço, obrigada aí pela gentileza de ficar na nossa companhia nesse horário, a gente gosta bastante também. Quem almoça no horário, né? Hoje o comércio, inclusive em Pato Branco, tem gente que emenda diretão, quem está no comércio, até as 4 da tarde. Boas vendas para todo mundo. E esse rapaz aqui, que eu falei, faz pouco que você veio no programa, né? Ele falou, não, tem uns 8 meses, é que está muito mais rápido, está mais magro, né? Cuidando da saúde, que é o professor Darcy, do curso e Colégio Águia de Pato Branco, de Francisco Beltrão e também de Cascavel, porque afinal de contas ele é um cidadão cascavelense, é isso? Tudo bom? Tudo bom, prazer em estar aqui de novo. Você nessa maratona sempre. Por isso que tem que cuidar da saúde, né? Eu confesso que eu sou apaixonado pelo Sudoeste, né? Sim. Você já foi adotado? Tô aqui há 21 anos já, né? Sim, desde que existe o Águia, né? Sim, então a gente já se sente em casa, né? E ele vem para contar para a gente das novidades. Eu comentei até antes do break que o professor Darcy é fera em Biologia e História. Mas o que vai acontecer neste projeto de hoje, do cursinho Terceirão hoje? O que tem de novidade? Na verdade, nós vamos fazer uma interdisciplinaridade, que é mais ou menos a ideia do Enem, né? Eu e o professor Marcos Pisolato, que é o professor de História, sim, nós vamos fazer um trabalho no contexto histórico e biológico das 10 piores epidemias mundiais. Então a gente vai falar de tuberculose, febre amarela, malária, varíola, H1N1, AIDS, enfim, são 10 doenças. É um projeto específico, então, direcionado para esses assuntos? Ele serve não só para o estudante, né? Para a faculdade, para o vestibular, mas ele serve para a gente como informação. É de interesse comum, né? É de interesse da comunidade. Claro. Então, tanto que nós vamos, assim que terminar a aula às 5 horas, a gente vai disponibilizar essa aula no site da escola para todas as pessoas que quiserem aprender alguma coisa a mais. Vou conferir lá. É muito legal e vai esclarecer, assim, os rumos que a história toma e que a literatura toma e que a biologia toma a cada epidemia dessas. As grandes descobertas, o que acontece com a sociedade, com a economia, com a política. É muito interessante e vai esclarecer, por exemplo, esse problema que nós estamos tendo no Brasil da febre amarela novamente. Sim, de pessoas que não imaginavam que teriam que realmente renovar a vacina. Isso. Porque essa vacina da tuberculose, ela tinha uma duração de 10 anos, né? E a gente acaba abandonando, esquecendo que tem que refazer essa vacina. A gente também vai falar muito disso para os alunos. A importância de a gente manter a nossa carteirinha de vacinação em dia. Né? A gente acaba esquecendo depois de uma certa idade, acho que não precisa mais, né? Porque o que é bacana é que quando a gente é pai e mãe, a gente leva em dia as carteirinhas dos filhos. Depois que eles crescem, a gente meio que dá uma relaxada. E o brasileiro tem uma vantagem em relação à maioria dos países do mundo, que nossas vacinas são de graça. Difícil o país que tem vacina gratuita. É verdade. A gente reclama de tudo, mas nós temos um monte de mordomias. Tem alguns privilégios. E quando essas mordomias não são da parte do Ministério da Saúde, do governo, são de grupos como o Gama, né? Sim. Que ajudam um trabalho voluntário. Isso. Então a gente tem essa vantagem. Esse país ele tem um monte de coisas boas, é que a gente não quer enxergar. A gente gosta mesmo de reclamar, é mais fácil reclamar, mais fácil, né? Reclamar mais fácil. Inclusive tem um dado aqui que da tuberculose, que o professor Darcy acabou de falar, que matou mais pessoas do que as 2 guerras mundiais juntas. Isso mesmo. A tuberculose mata até hoje. Que louco isso, né? Ela foi 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas morreram. Agora você pensa assim, só a tuberculose, fora as outras, né? Se fosse somar, elas batem recordes de mortes. Vamos pensar quantos dentre esses mortos teriam grandes coisas para nós. Grandes conhecimentos para deixar registrados no tempo. E foram ceifados por uma doença que pode ser controlada com uma vacina. E essa abordagem que vocês farão nas aulas de História e Biologia, vocês também vão repassar, por exemplo, do tema como prevenção, que é fundamental. Sim, a ideia a priori é ensinar os alunos para as provas do Enem, de vestibulares. Esse é o foco principal. E, claro, a gente faz a nossa função de professor, né? Além de professor, educador e conscientizador, nós também vamos falar das importâncias da higiene, a importância dos cuidados, a importância do tratamento, a importância da prevenção. A gente fala sobre isso também. São aulas bem práticas, né? Sim. Bem acessíveis. E daqui a pouco já tem vestibular de julho? Já, agora mais um mês a gente já começam os vestibulares. E Enem?
E Enem, geralmente é setembro, outubro. Mas já começa o preparo? Nós já estamos preparando já desde o começo do ano. Uhum. E como que vocês sentem a receptividade do aluno? Ele está cada vez mais consciente, mais maduro, querendo se preparar melhor, mais focado? Você percebe que houve uma mudança do aluno? Margarete, eu vou te falar uma coisa assim bem interessante, que vai ser orgulho para os pais. Eu já trabalhei em cidades, mais de 50 cidades dando aula. Nessa carreira de 30 anos de magistério. Mas o aluno do Sudoeste, Pato Branco, Beltrão, aqui a região, eles têm uma coisa, um diferencial. É um perfil? É um perfil de aluno que quer aprender. É focado? Eles são focados, Raras exceções. Sim, sempre como tem, sempre, né? Sempre tem em todas as áreas. Sempre tem o alfinete no meio do algodão. Sim, o alfinete no meio do algodão. Então, raros casos, a maioria. Hoje eles estavam preocupados, alguns não vão poder estar de tarde, eles vieram se justificar. Daí eu falei, não, nós vamos disponibilizar na página da escola para vocês poderem ter. Então tá bom, vai facilitar, porque eu quero fazer o Enem, eu sei que esse assunto é um assunto do Enem. Então eles têm essa preocupação. Então, de uns 5 anos para cá, o perfil do aluno mudou. Que bom. Mudou. Eles estão vindo assim, está vindo turmas cada vez mais conscientes que eles precisam de conhecimento. Mas isso é um reflexo, Margarete. Vou te fazer uma profecia. A tendência de agora para frente é o aluno voltar para o conhecimento. Porque a tecnologia atingiu um limite. Pode ver, hoje nós juntamos o telégrafo de Grambel, a televisão, o rádio, o telex, tudo num aparelhinho só, que é o celular. Mas, de novo, não foi inventado nada. São coisas que já eram inventadas, que foram agrupadas num lugar só. Agora já estagnou. Então parou. Está acelerando a velocidade das informações, os celulares têm mais memória, essas coisas todas estão acontecendo, mas não estão surgindo novas descobertas. Entendi. Então esse é o momento de ruptura, onde a sociedade vai ter que parar de olhar só para a tecnologia e voltar a olhar para o conhecimento. E o Sudoeste percebeu. Olha. O aluno sudestino já percebeu. Por isso que ele está se dando bem. Você pega, por exemplo, se você entra lá no Águia, você fala, nossa, mas só passo em primeiro aqui. E é real. É real, Margarete. É real por quê? Porque o aluno está focado. Daí a gente se surpreende. Nossa, o Rafael passou em primeiro em medicina. Nossa, o fulano passou. Nossa, 2 em direito. Mais um. Por que eles estão passando tanto? Porque eles estão se preparando, porque eles já enxergaram. Você sabe que o jovem, ele tem os seus defeitos, as suas falhas, mas ele vê rápido as coisas. Tem sensibilidade para percepção. Ele é altamente sensível, principalmente para essa transição tecnologia-conhecimento. Não, e a própria motivação dentro da própria classe, né, da própria turma. Sim. O camarada está se dando bem, empenhado, por que eu não posso fazer o mesmo? Serve como um exemplo. Eles têm testemunhos, né? Eles têm os exemplos que eles podem seguir. Que motiva, né? E aí a gente dá corda. Claro, né? E a gente dá corda. Essa é a ideia. E eu queria que os pais dessem corda em casa também. Mas já existe essa parceria do pai nessa continuidade de casa fantástico. Com o pai do Águia? Teve uma reunião no ensino médio a semana passada. O professor Adão disse que falou assim, agora vocês valem, porque nós não... E ele falou assim, olha, 100% de satisfação na escola, os filhos gostam, eles querem estar lá e amam a escola. E o que é bom, né? Perfeito. O Águia ele é uma referência latino-americana hoje, né? Sim. E como que está essa aceitação em Cascavel, que é o que tem de novo hoje, né? Olha, a gente se surpreendeu. Nós esperávamos assim um número de alunos pequeno, porque é uma escola nova, está surgindo, o pessoal é meio receoso, o cascavelense é bairrista. E nós estamos assim, com as 2 salas lotadas à noite e o MED nosso, que é de manhã e de tarde. E há uma previsão de nós termos aí 90, 95 alunos a mais agora já em julho. E a melhor propaganda, eu sempre falo, o melhor marketing é ver o resultado, né? E o trabalho. Justamente. Trabalho sério. Quando o trabalho é sério e tem um objetivo e um foco, ele colhe frutos. Perfeito. Então, hoje tem essa maratona com o professor Darcy e toda a equipe sobre as piores epidemias da história. Isso vocês vão passar a tarde toda, é isso? A tarde toda. Daí acontece também em Beltrão e Cascavel? Sim, Beltrão é à noite hoje, das 6 às 10. E Cascavel vai ser dia 13. Entendi.
E a gente já está convidando o povo de Cascavel, que eu sei que tem um pessoal que assiste a TV Sudoeste lá, a gente já está convidando, é aberto ao povo, lá é aberto à população. Os terceirões, os cursinhos, os concorrentes, a gente não olha a placa do cursinho, a gente está convidando para uma coisa que é fantástica, que é conhecimento, né? Crescer em conhecimento, principalmente de epidemias, que é uma coisa tão séria, que quando ataca uma população, dizima a população. O ebola, por exemplo, né? As febres emergenciais, a peste negra. É bem interessante você mandar seu filho lá em Cascavel também para assistir, dia 13. Perfeito. E isso depende de cada um. O nosso papel é importante, né? O individual, assim, eu faço a minha parte para que haja uma imantação, uma corrente, para que isso seja refletido no outro. Margarete, às vezes, não enchendo a tua bola nem nada, às vezes você fala assim, poxa, parece que o meu trabalho não tem importância. É que você enxerga até ali na máquina que transfere a imagem. Aí agora, se tu olhar quantas TVs nesse momento estão ouvindo isso e recebendo todas essas informações e mudando posição, mudando a história, construindo novos conhecimentos dentro delas, aí tu vê que tu tem valor. Todos temos valor. Os veículos todos de comunicação, como vocês, comunicadores dentro de sala de aula e portadores da informação, né? Na realidade, o mundo é comunicação. Perfeito. E parte disso, o bom senso e o formar cidadãos, né, perfeitos, mais completos. Essa é a ideia. Sempre um bom trabalho. Eu sei que a sua maratona é árdua, mas você está com uma energia super boa, renovada, né? Você vê como a pessoa, como é bom, né? A parte física também corresponde, não é verdade, professor? Esse é um belo exemplo, um jovem que também está correndo atrás aí para ficar em forma, para também dar conta dos teus alunos que te cobram o tempo todo. Hoje, 1h30, se você quiser ir lá assistindo no Cursinho Águia, ali no centro, em frente à Pitol. Às vezes um pai está curioso, o pai pode participar convidado. Da aula? Pode, se quiser ir com o filho lá, pode. Começa agora 1h30 já? 1h30 até às 5 horas. Então, convidadíssimos, porque você que ficou curioso em saber sobre as piores epidemias da humanidade, da história. Esse cara vai mandar bem, com certeza, justamente com toda a equipe do Águia. Professor Darcy, sempre bom recebê-lo. Sucesso sempre, tá? Boa saúde, boas energias para você e tua equipe. Isso, continue com esse programa maravilhoso que é lindo demais. Viu? Obrigada. Não fique tanto tempo sem aparecer. De vez em quando manda um beijo para nós que nós assistimos. Mando um beijo para Cascavel. Obrigadão, viu? Bom trabalho agora à tarde. Valeu.